Apesar da minha primeira gestação ter sido tranquila do ponto de vista físico, né, que eu engordei pouco, engordei só 9 quilos, não passava mal. Só que depois que o meu filho nasceu, eu tive uma depressão pós-parto tão séria que eu fiquei mais de 15 dias com uma angústia, uma coisa que eu só chorava. Eu às vezes não queria nem tomar banho, de tão entristecida, de tão... Era um sentimento tão louco, porque apesar de eu estar feliz ali com aquela criança no meu colo, eu tinha essa angústia e esse sofrimento que não passava. E o mais curioso é que enquanto eu estava lá na maternidade, com visita, chegando, e era uma festa, um monte de gente, estava tudo bem. A hora que o médico chegou no meu quarto para me dar alta, e a enfermeira veio atrás com aquele pacotinho e colocou no meu colo e disse, pode ir embora. Eu pensei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com esse bebê em casa? Agora é por minha conta. Aí eu senti o peso de tudo aquilo e eu senti que algo estava errado, porque o natural seria eu estar feliz, né? De ir embora para casa com o meu filho. Mas eu, na verdade, tive vontade de deixá-lo no hospital. Até hoje, quando eu penso nisso, já resolvi isso dentro de mim, mas durante muito tempo eu sentia uma culpa e um remorso muito grande, né, por essa situação de não querer levar para casa. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo, né? E o curioso é assim, quando eu cheguei em casa, na casa dos meus pais, que a minha mãe me acolheu lá durante os primeiros 15 dias, ela estava preparando o almoço e eu entrei e fui para o quarto. E meu filho já estava sentindo, né, aquela situação e lógico, começou a chorar e aí eu falei, meu, e agora? E eu comecei a chorar também. Eu sabia que eu tinha que dar o peito, que eu tinha que trocar, mas eu tinha até medo de abrir aquele pacotinho e ver o que estava acontecendo. Então, assim, foi muito difícil, foi muito angustiante. Eu me olhava no espelho, eu me achava horrível, eu achava que a minha vida era só aquilo agora, criança chorando e eu com sono, sem conseguir dormir, sem conseguir comer, sem ter vontade de tomar banho. Aquilo foi ficando uma coisa difícil de lidar, bastante angustiante. Eu tive problema com a amamentação, porque os meus seios inchavam, doíam, rachavam, sangravam e a criança chorava o dia inteiro. Foi assim um momento muito difícil e que o pai, né, por mais que quisesse ajudar, fazer alguma coisa, pegar no colo, enfim, ele não sabia muito o que fazer, né? Porque os homens não são preparados para ser pai. Né? A gente é preparado a vida inteira, a gente brinca de casinha, brinca de boneca, os pais não, os homens, eles sabem que eles precisam ganhar dinheiro, sustentar a família, assumir a responsabilidade, mas assim, o dia a dia ali com a criança é da mãe, pelo menos era, né? Naquela época comigo foi assim, e eu senti muito essa falta desse preparo, desse acompanhamento mais presente. Não que ele na época não quisesse, ele até queria, mas ele também não sabia muito como, nem eu sabia como pedir isso. E assim, como a gente foi criada para ser mãe, esposa, a família influencia bastante, né? As pessoas que estão à volta. Eu lembro que minha mãe e minha sogra, elas falavam coisas muito diferentes. Uma falava que eu tinha que amamentar, a outra falava que eu tinha que dar mamadeira porque eu estava ali sofrendo com dor. E o pai ficava naquela situação que ele não sabia o que dizer. Então, assim, é tudo muito complicado nessa hora, principalmente quando a gente tem muitas influências, né? Muitos palpites, enfim. E eu acho que se a gente tivesse se preparado um pouco melhor para esse momento, para entender tudo que
poderia acontecer depois do parto, não só se preocupar com as questões do quarto, do carrinho, do enxoval, não, a gente tinha que ter se preocupado um pouco mais com tudo isso, né? Mas o mais importante é que os casais se comuniquem, que os casais entendam o que pode acontecer, procurem, leiam, tem muita informação hoje e essa aproximação, esse entendimento vai fazer com que o casal fique mais unido, fique mais próximo, que esse pai seja mais presente na vida dessa criança e que, olha, uma dica para as mães. As mães também precisam deixar que os pais atuem um pouco mais, né? Eu sei que é comum que as mulheres tendam a ficar mais com esse filho, abraçar mais todas as situações aí, né, do nascimento e do pós-parto, até porque o peito é nosso, a gente é que tem que amamentar, né? Mas eu acho que assim, deixem que o pai faça alguma coisa, deixem que o pai dê banho, deixem que o pai pegue para você descansar um pouco, porque quando eu tive meu filho há 26 anos atrás, tanto minha mãe quanto minha sogra, volto a dizer, elas diziam o seguinte: olha, o pai precisa dormir à noite porque ele tem que trabalhar no dia seguinte. E eu ficava com a criança, né, de dia e de noite, é claro. Pesou, e eu acho que pesa para todas as mulheres, né? É desgastante o dia inteiro, a noite inteira. Então, dividam isso com o pai. Quando o pai chegar em casa, entreguem para o pai essa criança que é dele também e que ele precisa se aproximar. Ele precisa trocar fralda, ele precisa dar banho, ele precisa te aliviar, né? Dividir com você o peso dessa responsabilidade, dividir o colo, dividir as horas de sono. Isso faz toda a diferença, tanto para a união do casal quanto para a aproximação do pai com essa criança, ok?